Então, estamos aí iniciando a gravação da palestra da professora Sabrini. Então, antes de passar a palavra a ela, alguns avisos importantes. Primeiro, assim, gente, quando fizer a inscrição no sistema da UF, muito cuidado com os e-mails. Presta atenção se você colocou o e-mail corretamente, porque, para hoje, tinha e-mail com Gmail BR, aí quando eu mando o link, não vai, porque o Gmail não reconhece o BR. E-mail com inicial maiúscula. Presta atenção se quando você digitou, a inicial não ficar maiúscula, senão quando manda, não recebe o link. Né? Parece que foi desleixo meu, não, mas o e-mail estava errado. Então, esses detalhezinhos todos têm uma certa importância, é preciso ter esse tipo de cuidado na hora de fazer a inscrição, para que depois não fique sem receber o e-mail, seja do link da reunião, seja depois do informe do certificado. Tá? Então, os certificados serão liberados até a semana que vem, para todo mundo que assinar a lista de presença. Assim que o Google leva uns 2 dias para disponibilizar a palestra, né? Ele não fica disponível de imediato. Assim que ela estiver disponível, eu vou subir lá para os canais que vocês receberam e receberão de novo o e-mail para que vocês possam acessar. É livre acesso, tranquilo, pode baixar, pode assistir, a professora Sabina certamente autoriza. Peço aí a quem puder dar se inscrever nos canais, dar um link, um joinha lá, porque ajuda. Não é monetizado, não tem nenhuma monetização, nem para mim, nem para os colegas que contribuem com as suas falas, é tudo público, tudo gratuito, é tudo compromisso de quem tem vínculo com o serviço público, né? Mas isso ajuda na hora de eu justificar a continuidade dos projetos na Prograde, na ProEx. Então, eu tenho que fazer o relatório e justificar, quando eu peço, a continuidade do projeto. Então, mostrar não só que ele teve um número bom de inscritos, mas também que as pessoas visitaram o site e tal, que estão assistindo as palestras online, isso é uma justificativa que eu tenho junto à comissão do SIGPROS, né, junto à comissão da ProEx, de que o projeto merece ter continuidade. Né? Então, a gente está fazendo isso, é o 2º ano. No ano que vem, talvez no primeiro semestre, a gente faça uma mudança para um projeto mais voltado, que é uma ideia que está se desenvolvendo para o estudo da descolonização das colônias portuguesas em África, as guerrilhas de libertação em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e no 2º semestre volte mais esse para a história social dos militares, mas a ideia é ano que vem a gente precisa fazer alguma coisa ligada a esse processo de descolonização de África. Já estou fazendo alguns contatos, se alguém souber de alguém que pesquise isso, por favor, passe aí para o e-mail que eu mando para vocês, que a gente está procurando pesquisadores que trabalhem com esse tema de África portuguesa, antes, durante e depois da descolonização. Né? Então, isso interessa, a ideia é montar um debate sobre essa questão das colônias portuguesas em África e o seu processo de emancipação. A gente ganhou aqui, um grupo de colegas, nós ganhamos um projeto CNPq de pesquisa sobre a história da África, e esse debate sobre as colônias portuguesas, seu processo de emancipação, está dentro desse projeto, e é uma parte que me coube. Então, a ideia é retomar, então eu preciso dessas justificativas para a ProEx, para mostrar que um projeto que discute militares, guerrilhas, lutas de libertação, descolonização, democratização na América Latina, na África, é um tema relevante, é um tema que desperta interesse. Ok? Bom, passando então aqui a apresentação da professora Sabine Steik, a quem de primeiro eu já agradeço a disposição de nos ajudar nesse trabalho, de colaborar conosco. Eu tive o prazer de conhecê-la num Seminário Nacional de História Militar, organizado pelo GT de História Militar da ANPUL, né, no ano passado, e a convidei para vir falar conosco, porque é um tema bastante importante sobre a Operação Condor e os processos repressivos na América Latina. A gente tem discutido muito. Nesse ano nós fazemos referência aos 60 anos do golpe de Estado no Brasil, em 1964, né? E nós teremos na próxima semana, e antes que eu esqueça, a palestra da próxima semana, não, desculpa, o nosso próximo encontro será com a professora Mariana Giuffili,
sobre as engrenagens do aparato repressivo da ditadura no Brasil, especialmente o DOI-COI de São Paulo e a Operação Bandeirantes, que foi a tese de doutorado dela, premiada pelo Arquivo Nacional. Ela estará falando conosco, mas foi preciso fazer uma mudança na data, estava previsto para 30 de agosto, nós precisamos passar para 29 de agosto, né, porque em função do novo quadro de horário lá da Universidade Estadual de Santa Catarina, da qual ela é professora, então a palestra da professora Mariana será no dia 29 de agosto. Esse calendário ele foi montado antes da greve das universidades federais, e não dá agora, essa altura do campeonato, para mudar. Então, nós ficaremos aí um período de recesso em julho, voltaremos em agosto com a fala da professora Mariana Jofili no dia 29. Então, a gente tem tido muitas reflexões e discussões sobre o que foi a ditadura no Brasil em função dos 60 anos do golpe. Mas uma das coisas que chama a atenção, de certa maneira, na fala anterior, a professora Rejane, no mês passado, chamou a atenção para essas articulações na América Latina entre os projetos golpistas, os regimes golpistas e interesses dos grupos empresariais latino-americanos sobre a liderança dos Estados Unidos, nos chama a atenção também que o processo de repressão na América Latina não se restringiu ao Brasil. Nós tivemos ditaduras tão ou mais violentas do que a ditadura brasileira. E a Operação Condor fez parte desse projeto sul-americano de repressão às forças democráticas, antigolpistas ou da resistência. Bom, a professora Sabrina Steik é graduada, tem graduação e mestrado em História pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado também em História pela Universidade de Brasília, possui 2 pós-doutorados em História pela Universidade Federal do Piauí. E, atualmente, a professora Sabrina é professora adjunta da Universidade Federal do Maranhão. E ela concentra as suas pesquisas, seus estudos em História, principalmente nas áreas dedicadas ao estudo da Operação Condor, conexões repressivas na fronteira Brasil-Argentina, repressão em Uruguaiana, sul do Brasil, e também as políticas de repressão em Passo de los Libres. Né? A professora Sabrina é gaúcha e agora experimenta calor abrasador do Maranhão, estado que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas pretendo conhecê-lo assim que possível. Professora Sabrina, a palavra é sua e depois a gente abre aí para uma fase de perguntas e intervenções dos nossos participantes. Okay? Peço a todos que, por favor, mantenham seus microfones desligados durante a fala da professora Sabrina para evitar sons externos atrapalhando a fala da professora. Obrigado. Sabrina. Boa tarde a todos e todas, né? Eu gostaria de primeiramente agradecer ao professor Luiz, é uma honra estar aqui. Eu já conheço o projeto dele, já assisti algumas das várias, né, das palestras, né, do ano passado, desse ano também. E nos conhecemos lá no Simpósio Nacional de História Militar, não é, professor? E aí mantemos esse diálogo, essa conversa. Então, assim, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui participando, né? E ter um público aí de mais de 50 pessoas. Então, assim, muito obrigada mesmo a todos. Como o professor disse, então, assim, né? Eu me formei, sou graduada, mestrado, doutorado e pós-doc em História, e eu trabalho com essas questões da repressão. E eu trabalho, porque eu também, eu não coloquei, eu não faço o meu texto no Lattes, eu deixo o algoritmo fazer. Eu trabalho bastante também com a questão da anistia e da justiça de transição, porque eu trabalhei um bom período na Comissão de Anistia Política do Ministério da Justiça, né? Inclusive durante o golpe de 2016. E aí, gente, o que eu vou falar hoje? Eu vou trazer para vocês, então, né, eu vou trazer para vocês, eu fiz uns slides que é de uma coisa assim mais ampla sobre a Operação Condor, e aí eu vou ir pontuando algumas coisas, né, para mostrar algum tipo de documentação, algumas coisas assim, e aí, no final aí a gente discutir essa questão dos militares no Cone Sul, e dessa
peculiaridade que é a Operação Condor. E, assim, que instituições estavam envolvidas, como se davam essas articulações, né? E acho que podemos começar, professor. Se vocês talvez não enxerguem, os documentos por completo, aí depois eu abro o PDF e mostro para vocês eles em tamanho grande, tá, gente? Agora vamos ver se eu vou conseguir fazer o compartilhamento de novo, né? Apareceu, professor? Ainda não. O seu teste apareceu. Agora, pois é. sempre demora um pouquinho, né? Nossa internet ainda é 2G. Chegaremos aos chineses. Ou eu, né, que não... Eu acho que foi. Você não está mais visível, mas o slide sim. Eu não estou mais visível. Você continua visível também. Eu nunca tinha visto esse sistema, não. Eu também não. Na verdade, eu estou um pouco chocada, porque aí pede para eu botar aqui, mas eu acho que eu vou botar desativado, fica melhor, né? Não, mas aí você aparece do lado de cá. Tá legal, tá ótimo. É porque assim? Eu acho que é alguma atualização do sistema. Não, como estava antes, estava melhor. Porque agora você fica na frente dos slides. Uma parte não, vamos deixar assim, então. Isso, está ótimo. Tá. Agora eu quero... Isso aqui não fecha, tá bom? Vamos lá. Aí. Eu não entendi nada disso aí. Não. Agora você tirou o slide. E agora? Peraí, está seu slide. Não está apresentando? Não, por enquanto não. Estava antes e saiu. Uma coisa. Senhor. A partir do ano que vem, com a inteligência artificial, bastará pedir e o computador fará. Agora, gravando fica muito bom, porque... E agora está apresentando, agora está certo. O senhor me avisa se está aparecendo. Está aparecendo. Está ótimo. Tá, então tá, gente. E eu estou aparecendo? Tá. Ai, meu Deus. Então, o título, né, é Operação Condor e Aliança Repressiva das Ditaduras do Cone Sul da América. E aí, ao lado, eu coloquei um documento que é da embaixada, e depois eu vou colocar ele em tamanho maior para vocês, que é da embaixada em Buenos Aires, né? A embaixada do Brasil em Buenos Aires, que vai tratar sobre uma visita de adidos militares a Tucumã em 76. Mas isso vai ficar para, né, depois. Eu só coloquei aqui para ilustrar, né, do que eu estou pretendendo falar com vocês. Então, a gente tem o quê, né? Basicamente, o que foi a Operação Condor? É uma aliança, então, de cunho repressivo entre países do Cone Sul, que são 6 países, né? A fundamentação ideológica, a doutrina de segurança nacional e o terrorismo de Estado foi formalizada em 75, centralizada no Chile pelo Contreras, e ela vai ter uma distinção entre as colaborações repressivas anteriores. Vai contar com o apoio financeiro e técnico dos Estados Unidos, né? E uma colaboração esta que vai estar entre todos os aparatos estatais dos 6 países, e não só estatais, né? Tinham outros tipos de redes de repressão. A Operação Condor é conhecida como por ter 3 fases, né? Que são interpenetradas. Então, assim, eles não começaram a fase 1, a fase 2 e a fase 3 separadamente. E aí, essa é a base da minha fala. Então, nós vamos começar com aqui. Então, né? O que é
a gente vê que a Operação Condor está inserida nesse último ciclo de ditaduras do Cone Sul. Então, ela vem... não é uma coisa que acontece, é uma coisa de cultura política, como a gente está vendo agora, por exemplo, uma ascensão da extrema-direita. Aí eu coloquei aqui o mapinha, a gente vai ter lá em 54 o Paraguai, né, que teve a ditadura processo ditatorial mais longo, porque ele vai de 1954 até 1979. Mas o Paraguai, a gente sabe que é uma questão que fica ali, né? Então, assim, fica ali e ninguém dá muita importância, mas foi no Paraguai que se encontraram os arquivos que puderam comprovar a existência, o real pacto, né? Que a Operação Condor realmente existiu e que não era boataria e assim, porque lá foi encontrados os arquivos de terror. E se a gente analisar bem, o Paraguai ele está no centro de tudo. Aí depois a gente vai começar o quê? Então teve 54, 10 anos depois a gente vai ter no Brasil, né, que vai de 64 a 85, ou aí essa baliza temporal, ela, né, pode ser distendida ou não. Tem gente que diz que com a lei da anistia em 79 acabou, outros que só em 88. Aqui eu estou colocando como de 64 a 85. 64, e assim, o Brasil foi muito importante nesse processo, porque é o maior país do território, né, do continente, dessa região. Também era o que tinha na época, ainda tem, talvez, o maior poderio, né, econômico, hoje né? Eu esqueço que a gente já passou a fase, ou um pouco, passamos nada. Mas é o país que tem ele é uma baliza para os demais. Então, o Brasil ele serve mais ou menos como um espelho que reverbera, porque a gente tem uma riqueza enorme, né? E a gente tem uma força política. E era importante, depois lá da questão... Os Estados Unidos, como o professor estava falando anteriormente, antes da gente começar a gravar, os Estados Unidos eles têm uma preocupação enorme com a América Latina, porque eles, como diria o professor Guazelli, quando escreveu sobre a América Latina, a gente é o quintal deles. E aí tem a questão de Cuba. Então, é interessante, eles apoiam, é interessante para eles que se tenha um aparato repressivo montado no Brasil, né? Porque foi o primeiro tirando o Paraguai, mas é o mais importante. E daqui, do Brasil, ele vai... Depois eu vou falar um pouco sobre como o Brasil exporta repressão, tortura, inclusive importa torturadores, olha que loucura, né? Importa torturadores para treinar militares aqui e civis e depois exporta para os outros países, como Argentina, Chile, para fazer funcionar o seu aparato repressivo. Então, depois de 64, a gente vai para 71 na Bolívia, que é uma ditadura que permanece essa de 71 a 78. E 76, a gente vai ter daí... Na verdade, o Chile está errado, é 73 aqui, desculpa, pessoal. No Chile foi em 73, que foi até 90 com o Pinochet. E em 76 a gente vai ter, então, a Argentina e o Uruguai. Desculpa aí que não errei o número. Então, a gente vê que, quando a gente estuda exílios, por exemplo, porque estudar a Operação Condor, a gente pode estudar diversos temas dentro dela. Por exemplo, a repressão, a censura, os exílios políticos, gênero, né? Feminismos no Cone Sul, tem um trabalho da Federal de Santa Catarina, com diversos livros sobre feminismos e ditaduras no Cone Sul. Eu gostaria também de ressaltar que eu sigo a linha teórico-metodológica do nosso saudoso professor Henrique Padrós, né? Que entende terrorismo de Estado e doutrina de segurança nacional como os grandes fomentadores e base, né, dessas ditaduras. Então, a gente vê daí, quando a gente vê nos ciclos de ditadura, por que a Argentina tem o maior número de mortos e desaparecidos? Porque as pessoas saíam do Brasil e iam, basicamente, sai do Brasil e vai para o Chile. Do Chile, quem tinha mais condição, às vezes conseguia ir direto para a Europa.
ou se não, ia para a Argentina e da Argentina tentava ir para a Europa. E a Argentina foi o último país, foi antes do o Uruguai foi primeiro nas datas do ano. Quando a repressão chega na Argentina em 76, aí, amigos, já vai estar tomada cercada por todos os lados, as pessoas não tinham mais para onde fugir, não conseguiam ir para a Europa. Então, o número de mortos e desaparecidos na Argentina, os 30 mil que o povo, né, o pessoal mais da direita, da extrema-direita contesta, não são só 30 mil argentinos, tem italianos, tem espanhóis, brasileiros, enfim, uma infinidade de coisas, tanto que o julgamento da Operação Condor, que condenou várias pessoas, entre elas o Contreras, foi realizado na Itália. E aí o que a gente vai ter? No ano de 1976, toda essa região tomada por milico. E sim, eu uso o termo milico, continuarei usando. Mas, né? Então, assim, a gente vai ver essa região tomada. Nesse período, pelo número de habitantes, nós estávamos, 1/3 da América do Sul estava sobre regimes ditatoriais. E todo o Cone Sul estava sob regimes ditatoriais, né? Então, é uma parte importantíssimo que todo um bloco está em regime ditatorial. E o ano de 76 é muito emblemático, a gente vai ver por quê daqui a pouco, no que se refere à Operação Condor. Então, vamos aqui. Então, Sabrina, os slides não estão passando, você ainda está com o slide 1. Nossa, eu não acredito que esse aqui do mapinha não apareceu? Não, você está ainda no título, isso. Agora que está com o mapa do Brasil e os outros países da América Latina. Gente, eu falei tudo isso achando que o mapa estava aparecendo. Vamos ver se aparece. Se você não clicar na setinha, não vai andar. Não, eu cliquei. E aí, apareceu? Agora está o Brasil e os mapinhas da Venezuela, Colômbia e tal, com os anos, 76, Argentina 76, Uruguai 76. Tá. Deixa eu ver aqui. E agora, mudou? O Chile está 70. Agora está o Brasil destacado e os mapinhas menores ao lado. Com os miliquinhos e uma... Não, com os milicos. Então, desculpa, pessoal. Tecnologia, né? O problema é de quem está na frente do computador, não é do computador. Então, essa é aqui que eu estava falando, essa questão de se 1/3 da população 2/3 da população da América... Acho que você ainda está no mapa errado. Eu estou no mapa do que tem os anos ou que tem o desenho? Você está nos anos. Pelo amor de Deus. Aí agora vem os milicos, com preto e as mais... Eu acho que eu vou ter que passar assim, porque cada vez que eu entro em tela cheia, quando eu vou passar o slide, ó, vamos ver. Mudou? Você quer que apareça aquilo que tem em vermelho? Não, não está ainda não. Então, porque senão eu vou ter que... Isso, agora sim, TDE, DSN. Eu acho que aqui vai ficar desse jeito, talvez fique melhor. Deixa eu só visualizar, botar em tela cheia, porque eu não vou conseguir, gente, apresentar. Eu acho que você tem que botar em tela cheia, aí você sai você deixa de aparecer e aparece só os slides. Deixa eu botar aqui, janela. E agora? Está o TDE, DSN. Um cone. Agora vamos ver se eu apresentar, se vai voltar. Fundamentação. Tá. Voltou ou não? Não. Então, fica muito ruim de ver assim? Não. Então, vamos fazer assim, gente, porque eu não vou conseguir fazer esse... Deve ter atualizou, né, o pacote Office. Sim. E eu não estou sabendo lidar. E ainda tem aqui, não conversa direito com o meu computador, isso aqui. Então, né, aqui está aquele mapinha com os anos. Aí a gente vem com esse mapinha aqui para entender qual é a quantidade, né, de países da América do Sul, da América Latina, que estavam envolvidos, né, que estavam sob regimes ditatoriais, e o Cone Sul inteiro, um bloco inteiro. E aí, quando eu falo fundamentação, é assim, basicamente como se construiu
ideologicamente esses golpes, porque como a gente faz quando um golpe é apresentar, assim, o golpe ele não é do dia para a noite das ideias da cabeça de uma pessoa, ele é uma articulação política, econômica, social, tem que haver um convencimento da sociedade de que, né, aí bem naquele estilo positivista, que a gente inclusive repete até hoje, vamos extirpar, vamos eliminar o câncer da sociedade. Mas a diferença dessas ditaduras, uma das, né? Mas a diferença dos regimes ditatoriais dos anos 70 é que eles se amparam na questão da doutrina, primeiro da doutrina da segurança nacional, que quem fez no Brasil o texto, o livro base foi o Golbery, né? Explicando a questão geopolítica e a doutrina de segurança nacional é quando tu envolve não só as forças militares, mas toda a sociedade como responsável pela segurança do país, do Estado. Nesse momento em que você coloca uma responsabilidade que não é só estatal, mas das pessoas, em algum momento tu vai conseguir o apoio de uma parcela da sociedade. Porque também não se faz golpe sem apoio das parcelas da sociedade, né? Instaurada a doutrina de segurança nacional, ou seja, tu começa, então, isso aí a gente viu no Brasil, principalmente a partir da questão da educação, né? Os estudos, as escolas mudaram o currículo, começa a se estudar o hino, uma ideia de patriotismo, né? Em que você também é parte dessa segurança. Por quê? Porque aí existe uma outra questão, que é o terrorismo de Estado, que ele vai ser, digamos, a parte prática da doutrina de segurança nacional. Por exemplo, se quem viveu a época, quando você tinha um vizinho, por exemplo, que você sabe que é militante, você sabia que era militante, ou que era... Às vezes nem era militante, né? Porque, assim, na verdade, os militares brasileiros, eles prenderam muita gente que não tinha nada a ver com nada, torturaram muita gente que nem entendia nada de política, não sabia de nada, porque eles são burros. Falei, não pode vir, não são burros. A gente vê que militar é burro só para ver o governo do Jair, burros. Mas quando sequestra uma pessoa, esse desaparecimento, que é do terrorismo de Estado, esse medo, as pessoas deixam de agir por medo. Então, eu não vou me colocar contra o Estado porque vai acontecer comigo. Então, o terrorismo de Estado é um medo invisível. É óbvio que não é todo mundo que, por exemplo, não foi todos os lugares que teve o mesmo nível de terrorismo de Estado, mas ele é uma força extremamente presente dentro da questão da ditadura se manter, né? Assim como o desenvolvimentismo autoritário, que foi todas aquelas obras construídas e tudo mais, e estádios com nome de governadores, e aquela coisa, né, do milagre econômico, isso aí tudo vem para sustentar um aparato repressivo. E aí, disso aí, a gente começa a ter o quê? Também uma nova questão, que é o que a gente chama de fronteiras ideológicas. Essas fronteiras ideológicas, elas vão servir tanto para repressão quanto para resistência. Por quê? Se a gente pensar nas relações Brasil e Argentina, há uma ponte lá na fronteira Uruguaiana-Pacilos Libres, que ela foi construída, começou a ser... E ela começava a construção e parava, porque ambos os países tinham medo de que essa ponte facilitasse uma invasão. Então, não era uma relação amigável, não era uma relação amistosa. Agora, quando se trata de combater, né, o que a gente vai ver daqui a pouco, as fronteiras, elas não são mais geográficas, elas são ideológicas. Então, se o teu inimigo é meu inimigo, a gente se junta apesar das nossas questões políticas e de inimizade. Argentina e Chile, por exemplo, eles se odeiam. Tem diversos passagens aí que eles são inimigos ferrenhos e vão se unir nesse momento.
Aí a gente tem esse conceito que é de fronteira ideológica, que vai servir também para a resistência, que a gente chama das redes de solidariedade, que é quando pessoas em região de fronteira, Foz do Iguaçu, por exemplo, ou em cidades em que geralmente os militantes chegavam em fuga, São Paulo, Rio de Janeiro, especialmente, não importa a nacionalidade da pessoa, importa a ideologia. Então, se ele era contra as ditaduras, a gente se ajuda. Então, para entender as ditaduras do Cone Sul, depois eu posso mandar as referências tudinho disso aí. A gente tem que entender a doutrina de segurança nacional, o terrorismo de Estado e essa questão das fronteiras ideológicas. Essa é fundamental para que se entenda como essa articulação consegue acontecer. E desses três fundamentos surge quem? O inimigo interno. E a questão do inimigo interno, que é, no caso do Brasil, o comunismo, que se espalha como comunismo, né? Tem aquele livro do professor Rodrigo Pato, A Invenção do Comunismo. Então, você coloca as pessoas umas contra as outras. Então, aquele que não compartilha das ideias desse governo ditatorial, ele é um inimigo do Estado, porque ele não está pensando na segurança do seu país. E aí, o inimigo interno é quando você justifica muito da ditadura, porque assim, eles estavam tentando manter a ordem. O processo ditatorial na Argentina em 76 foi chamado pelos militares como processo de reorganização nacional, ou seja, temos que reorganizar a sociedade que estava lotada de inimigos internos. E o Brasil também tem o seu inimigo interno, chamado pelos militares da revolução, porque também precisava organizar essa bagunça, que é sempre essa ideia, que precisa de ordem, de pulso firme, a não corrupção, que sabemos hoje que é uma falácia. Os governos mais corruptos que a gente teve nesse país foram militares, né? Então, o inimigo interno, ele vai ser também peça-chave quando essas ditaduras se articulam, porque o inimigo interno brasileiro, que vai para o Chile, ele se torna um inimigo interno do Chile também. E daqui a pouco, quando se articula mesmo, quando começa essa repressão ferrenha e com uma rede enorme de repressão, perseguição, assassinato, tortura, desaparecimento de pessoas, esse inimigo interno, se você era um inimigo interno do Uruguai, você era um inimigo do Cone Sul. Então, é uma união do aparato repressivo do Cone Sul contra o inimigo interno. Então, você, quando tem uma música do Jorge Drexler, que diz que quando você ultrapassa a fronteira, você está salvo no Cone Sul. Porém, durante o período ditatorial, depois da Operação Condor, quando você atravessava a fronteira, você não estava mais a salvo. Então, a Operação Condor, de fato, que está o mapinha do Chile, há uma outra, assim, eu estou pontuando assim, o que diferencia ela de outras coisas. O que diferencia esse plano de outras alianças anteriores. É óbvio, é claro que já haviam alguns tipos de colaboração entre países que a gente chama de conexões repressivas, que eram umas ajudas pontuais, geralmente feitas em áreas consideradas de segurança nacional, que foram delimitadas pelo governo brasileiro, então, assim, nas fronteiras especificamente, ou em cidades de grande volume de militantes de esquerda. Então, já haviam colaborações entre esses estados, mas elas eram colaborações pontuais. Não era uma coisa assim, era uma colaboração pontual. Então, ela vai ser, em 75, ela vai ser o quê? Vai se formalizar no Chile, vai ter um apoio não só financeiro, ela vai ter um apoio financeiro dos Estados Unidos, mas técnico. Tá? E ela prezava o quê? O intercâmbio, a princípio, o intercâmbio de informações. Como é que se dava isso? Foi implantado um sistema de telex chamado Condortel.
E aí, quem financiou esse sistema, que era para a época extremamente, assim, a última tecnologia, né? Então, quem operava esses Condortel recebia ali a listas, recebia documentos, recebia, às vezes, imagens, né? Então, o Condortel era a grande rede de troca de informações que foi financiada pelos Estados Unidos. Num primeiro momento, foram 5 países. No segundo, depois veio o Brasil e, por fim, o Equador e o Peru, mas já bem lá no fim, quando ela já estava se dissolvendo. Ou não, né? Se é que se dissolveu. Então, quem foi, né? Aqui também está a ata. Depois eu vou abrir ela maior para vocês. A ata a ata que foi encontrada lá nos arquivos do terror, no Paraguai, em que foi assinada esse acordo secreto entre esses países. Aqui tem 2 fotos do Contreras, né? Que ele, quando ele era militar, aqui quando ele está já indo para a prisão. O Manuel Contreras, ele era o segundo homem do Pinochet, assim, depois do Pinochet era ele. E ele era o chefe da DINA. A DINA era como o serviço de inteligência chileno, basicamente o nosso SNI, né? Se for para comparar. E ele é considerado, inclusive chamado como pai da Operação Condor. Então, assim, a maioria das linhas historiográficas defendem que a ideia, a proposta, a construção da Operação Condor foi feita pelo Chile e pelo Contreras. E aí nós temos um pequeno impasse, né, com a questão do Brasil. Porque quem são esses signatários, né? Quando aconteceu? Em Santiago do Chile, em novembro de 75, né? Durante o primeiro encontro de trabalho interamericano de inteligência nacional, a assinatura. Só que essas conversas, lá na minha tese, no livro eu trago isso, essas conversas já vinham sendo feitas desde 69, 68, por aí, em outras reuniões de diplomacia, né? E nesse primeiro encontro, então, interamericano de inteligência nacional, em 75, realizado em Santiago, estavam lá, da Argentina, o Jorge Casas, lembrando que a Argentina ainda estava em um regime democrático, assim como o Uruguai. Então, o militar, o Jorge Casas, ele assina essa ata. Da Bolívia, o Carlos Mena Burgos. Do Chile, o Contreras. Do Uruguai vai ser o José Fons. Do Paraguai, o Benito Guane Serrano. E o Brasil, que por muito tempo disse que não estava, e depois essa informação aqui veio lá do Luiz Cláudio Cunha com uma documentação que ele trouxe quando ele tratou do sequestro dos uruguaios, que eu vou falar um pouco mais adiante, que ele conseguiu identificar quem eram esses observadores brasileiros, que é o Flávio Di Marco e o taumaturgo Sotero Vaz, que são do CIEX e prestaram serviços, digamos assim, na guerrilha do Araguaia. Aí, o Brasil mandou, então, 2 observadores. As hipóteses são assim, por que o Brasil não assinou? Primeiro, porque uma das hipóteses, né, mais difundidas é que o Brasil não quis assinar no primeiro momento, porque o protagonismo seria do Chile. E aí o Brasil não quis se comprometer. Outras linhas vão dizer que não quiseram assinar para não se comprometer, porque havia já uma discussão sobre abertura e tudo mais, e talvez um fim do regime, enfim, né? Que é tudo aquela coisa que a gente tem desde o Brasil Império, né? Conversa para inglês ver. Então, não assinaram, mas estavam lá. 2 observadores brasileiros que estão citados na ata, que 2 observadores brasileiros estavam lá, e depois o Luiz Cláudio Cunha traz o nome deles, né? Que são militares experientes em guerrilha, em perseguição, em tortura, e foram eles que foram enviados. Então, assinada essa ata, o que vai acontecer, né? A ata previa, então, assim, como vai se dar essa colaboração? Primeiro, com a questão do Condortel, então a gente vai encaminhar as listas. Eu tenho uma lista de perseguidos, de pessoas que
são considerados inimigos, eu vou mandar pelo Condortel para diversos países, inclusive com os possíveis codinomes, né? Porque a gente já sabe que havia gente infiltrada, então muitos militantes foram pegos porque tinha gente infiltrada no seu grupo de guerrilha para fazer entrega para os militares. Então eles mandavam todas as informações possíveis que eles tinham sobre as pessoas para que elas fossem pegas nos outros países. Então as listas circulavam, que essa primeira seria a fase 1, né? Essa troca de informações. A fase 2 foram, né? As operações que vão ser realizadas no Cone Sul. E a fase 3, ela é considerada a mais ousada, que foram as operações no exterior e que não foram realizadas muito poucas, né? Eu escrevo sobre uma na minha tese, de uma moça espanhola, na verdade, uma chilena que está na Espanha, e ela é morta lá, e aí, numa ação da Operação Condor. Só que, como eu disse antes, elas não acontecem passo a passo, porque em 75 foi foi institucionalizada, e também isso é importante, né? A diferença da Operação Condor para uma conexão repressiva, para o que acontecia anteriormente nessas relações de troca de informações, de ajuda mútua para repressão política, é porque a Operação Condor ela é formalizada, ela tem assinaturas, ela é institucionalizada, ela é como, gente, é tipo o Mercosul do terror, é o Cone Sul do terror. Foi assinado, foi tratado, foi dito, é o Cone Sul do terror. Então, essas operações, né, são o quê? Quando fala operação ou ação, a gente já entende como identificar os militantes, né, os possíveis inimigos, sequestrar, tortura, morte e ou desaparecimento. Era essa a questão. E aí a gente tem diversas, né, questões que eu nem trouxe aqui, que os voos da morte, onde muitos brasileiros uruguaios, chilenos, foram também vítimas desses voos da morte. Essa que a gente chama de tríade do terror, né? Sequestro, tortura e desaparecimento. Mas, em primeiro momento, tem que se identificar. Então, há tem essas trocas de informações, há o sequestro, há a tortura e o desaparecimento, que é a morte, né? Aí a gente tem alguns casos que são os mais emblemáticos, vamos supor, de brasileiros, né? Eu não vou tratar muito desses casos, porque eu quero tratar de outras coisas mais adiante. Mas a gente tem, então, o caso da Lilian Celiberti do Universindo Dias, que é o sequestro dos uruguaios, que foi uma operação organizada entre o Brasil e o Uruguai para prender esses 2 militantes em Porto Alegre. E, de alguma forma, alguém fez uma denúncia para um jornalista na época da revista Veja, que é o Luiz Cláudio Cunha, e ele ficou intrigado com aquela denúncia do que era, e ele resolveu ir junto com um repórter fotográfico da Veja, no Rio Grande do Sul, naquele período, em Porto Alegre. Isso foi em 76, se não me engano. Desculpa, pessoal, datas é péssimo. E quando o Luiz Cláudio Cunha, com o fotógrafo, já com a câmera fotográfica pronta para tirar uma foto, a porta é aberta, quem abre a porta são militares uruguaios. E com isso, a Operação Condor começou a ser desvelada, né? Que demorou muitos anos para ela ser, de fato, compreendida como uma operação institucional no Cone Sul. Se tinham boatos. Tem o caso do Jefferson Cardim, né? O Jefferson Cardim é um caso extremamente emblemático, porque quando a gente acompanha o que aconteceu com ele, ele foi sistematicamente perseguido desde a primeira prisão dele no Brasil até quando ele sai da prisão no Brasil, e aí ele continua sendo perseguido. Ele foi perseguido no Uruguai, na Argentina, e ele é sequestrado junto com o filho dele, e também, né, uma vítima da operação. E o Edmur Péricles Camargo, eu coloquei só esses aí, que são os mais, digamos, emblemáticos, que é os que estão lá no relatório da CNV, porque se vocês forem procurar lá no relatório da CNV, a gente consegue achar o nome dos culpados, culpados.
dos responsáveis por esses crimes. E é muito importante a gente ver assim, que tem inúmeros casos mais que não estão no relatório da CNV, mas que estão em teses, em dissertações, e há também alguns outros casos em que esses agentes da repressão vão utilizar do aparato do Condor para resolver coisas meio que, digamos, pessoais. Acontecia também. Deixa eu ver se eu falei tudo. E quem, então, né? Quem atuava? Quem eram os repressores? Aí a gente vai ter as Forças Armadas como um todo, as polícias civis e militares, o aparato da Polícia Federal no Brasil, os diplomatas. A diplomacia trabalhou demais na Operação Condor. Ela tem um papel essencial na Operação Condor. A diplomacia, né? Os cônsuls que trabalhavam nas regiões de sequestro, mais assim, que a gente chama região esses instituições do Estado, todas estavam trabalhando nesse sentido. Inclusive, por exemplo, a Operação Condor, até tem um documento aqui, ela vai utilizar do sistema de assessoria de imprensa da usina de Itaipu para fazer troca de informações sobre militantes. Então, é uma coisa, gente, que assim, é de uma robustez, é de uma organização que, para a época, era algo assim. Hoje a gente até entende que a gente tem, né, tipo, internet e tudo mais, é totalmente diferente, mas a gente tem que pensar lá naquele momento em que as coisas não eram tão rápidas, assim, ela foi muito bem produzida, e aí a gente tem que voltar de novo àquela questão. Por mais que os Estados Unidos digam que mais para o fim lá não apoiavam mais as ditaduras, o que era óbvio, porque estava todo mundo caindo mesmo, eles foram a sementinha de tudo isso. Quem financiou, quem mostrou a técnica, daí a técnica, no caso, da técnica de troca de informações e nessa robustez de como inserir como fazer como deveriam agir esses agentes, né? A escolha desses agentes, quem seria o quê, ela é financiada pelos Estados Unidos. E outra coisa que acontece, o Brasil há muito tempo trazia diversos condenados na França pela questão da Argélia. Então, ele trazia literalmente, né, clandestinamente, franco-argelinos para ensinar tortura no Brasil. Posteriormente, esses torturadores foram para a Argentina, algum deles, eu tratei de 2 casos desses que foram para a Argentina, ensinar tortura lá. E a gente sabe que o método francês de tortura é um dos mais, digamos, cruéis que podem ter, porque ele não é só a tortura física, mas especialmente a física e psicológica ao mesmo tempo. Então, a gente tem toda essa colaboração aqui. Aí eu vou trazer alguns documentos, então, que depois eu vou abrir, que acho que aqui eu até consigo aumentar. Então, esse aqui, que é o que está lá na capinha, ele vai ser, então, da embaixada. Deixa eu aumentar um pouquinho. Da embaixada, então, de Buenos Aires, enviado em 7 de algumas de 76, né? A política interna, né, para confidencial, né, que vai relatar essa visita, então, dos adidos militares a Tucumã. Quem são os adidos militares? Tem a professora Juscelina, dos militares. Eles eram os militares que iam ser responsáveis pela segurança, assim, os militares que estavam nas embaixadas trabalhando nessa perseguição, junto com os diplomatas. Na verdade, os adidos eram quem exerciam as ações. No caso do Jefferson Cardinha, muito presente a ação do adido militar. Então,
Na quinta-feira, então, assim, bota a data, né? Esse é um documento do Itamaraty, um numeroso grupo de adidos militares estrangeiros, né? Aí botar do Exército e Naval, junto, né? Que são da Embaixada Brasileira em Buenos Aires, vão para Tucumã para visitar uma zona de operações anti-guerrilhas. Então, assim, o que eles foram fazer lá se não se colaborar, né? E aí, aqui, ó, foram cercados de sigilos, adidos foram prevenidos que não era para dizer onde eles iam, né? Que a viagem seria para um balneário perto de Maura del Plata, e que não era para chamar atenção, e que eles deveriam colocar um uniforme de campanha do exército argentino, para não serem identificados como os brasileiros, né? E aí, o que aconteceu? Hoje pela manhã, no entanto, o noticiário radiofônico anunciava a presença em Tucumã da comitiva de adidos. E aí eu vou trazer mais, daqui a pouquinho, como se articulou também a esquerda nesse sentido. E um outro documento que eu trago aqui é o da usina de Itaipu, que não vai dar para ler, esse aqui é ruim de ler de toda forma, mas é de um documento de 28 de abril de 75, que vai dar informes, né? Vai dar Itaipu Binacional, né? E ele vai botar aqui em espanhol, então foi mandado para os países de língua espanhola, uma série, aonde se hospedaram, né? 3 pessoas, bota o nome, aonde estavam hospedados em Foz do Iguaçu, aqui fala de um paraguaio. Então, assim, é utilizado todo tipo de aparato estatal que vocês possam imaginar. Você imagina, você pensa, como que tinha alguém infiltrado, provavelmente um militar, né, na Itaipu, que fazia todo esse relatório de pessoas, e da onde que eles tiravam essas informações. Então, assim, não foi uma coisa banal, não foi uma coisa pequena. E aí deixa eu botar aqui. Esse aqui é um documento do Arquivo Nacional, que é um livro que está lá no Arquivo Nacional, né, que foi uma correspondência do movimento peronista montoneiro, né, um dos grupos de guerrilha mais bem articulado do Cone Sul. É um documento que foi datado de 81, quando ele chegou ao SNI, e que ele foi provavelmente produzido em 80, que é sobre os acordos que foram firmados entre Videla e Figueiredo, chamado o Pacto do Cone Sul. E aí, são 43 páginas, é um livro em que os guerrilheiros montoneiros vão destrinchar bastante essa relação que se dava de trocas, especialmente entre Brasil e Argentina, entre Videla e Figueiredo, que muitas pessoas ainda acreditam, né, e que ele foi, digamos, o nosso bastião que começou a ideia de abertura e tudo mais. E aí eles vão tratar de acordos, assim, eles vão esmiuçar acordos que foram tratados, especialmente econômicos, e também vão tratar de como eles vão atuar, então, na conjuntura internacional, que além de econômica, né, sobre a questão bélica e sobre a questão da repressão. Então, assim, havia também uma organização de esquerda muito forte. E aí a gente tem o que aqui, então? Vamos passar para o próximo. Então, aí, os militares ontem e hoje, né? Essa aqui é aquela imagem clássica da ditadura brasileira, né? Aí eu passo por um hoje, né, que foi também um ontem, né, o governo Jair, que é o quê? O que é o governo Jair? É um governo militar que foi eleito democraticamente, porque o governo do Jair foi o governo que mais teve militares no governo, inclusive mais do que durante governos da ditadura civil-militar. E aí tem o 8 de janeiro, né, uma imagem do 8 de janeiro, então a gente vem aqui, de 64, uma repressão a militantes, e a gente vê que isso aí permanece, né, essas permanências. Então, culmina no 8 de janeiro,
E aí a gente tem aqui a imagem do golpe da Bolívia nesta semana, né? E aí nós temos que tratar uma questão assim, além de tratar os militares, a gente precisa tratar da questão da anistia, que foi dita pela professora que esteve na última palestra aqui, que é a questão da memória, verdade e justiça, né? Deixa eu voltar aqui para parar de compartilhar a tela. Estava compartilhando, professor? Estava. E agora, está compartilhando? Não, agora não, só tem você. Então, assim, gente, foi bem uma coisa assim, né? Eu coloquei uma coisa mais, digamos, geral da Operação Condor, trazendo algumas pontuações, mas o que a gente tem que pensar é a questão dos militares na ditadura e pensar os militares na política. Por quê? E isso é uma questão da justiça de transição brasileira. Não dá para pensar num regime democrático enquanto a gente não tem punição. Nossa, mas você é a favor da... Gente, não é essa questão. A questão é... O problema não é o exército, não é as forças armadas. Porque como que a Argentina lidou com isso? A Argentina lidou com isso condenando as pessoas, porque teve muitos militares contra a ditadura. As pessoas que se organizaram, né, e que deram o golpe, que se mantiveram no poder, com a justificativa de crime e lesa humanidade e de ferir a Constituição primeira, como eles colocaram, inclusive, como mafiosos, que seria o quê? Uma organização ilícita dentro de uma instituição lícita. Então, assim, ninguém é contra o exército. Porque é muito pensar isso, o pesquisador da ditadura militar detesta milico. Não, a gente não é contra o exército. Porque todo país precisa de ter uma, sei lá, né? Enfim, se bem que o nosso, se tiver uma guerra, oremos, né? A qualquer coisa, não sei o que acontece. Né? Mas, assim, a gente não tem como falar em democracia se a gente não tem uma impunidade, porque não tendo impunidade, essas pessoas vão achar que elas podem fazer o que elas quiserem, gente. É a mesma coisa se você comete um ato ilícito e nada acontece. Você vai fazer o quê? Você vai repetir. Então, os militares, eles se acham muito confortáveis para, quando eles bem entenderem, tomar o país. Como quase aconteceu em janeiro. Depois eles só não aconteceu por quê? Porque eu digo, Jair é burro, porque é burro. Ali, tá. Depois eu vou respondendo. Então, assim, tá aí, penso eu, assim, militar não tem que se candidatar a nada. Quando se faz alusão a torturador, como foi lá no golpe contra Dilma, Jair teria que ser preso naquele momento. Então, assim, não foi, eles não são punidos. Enquanto houver impunidade, vai haver ameaça de golpe e ameaça à democracia. E a gente tem, sim, que ameaça à democracia, que assim, não é ameaça diretamente é complicado, porque assim, é uma ameaça à democracia, porque a gente só vai ter democracia quando for de interesse da elite, tá? Das elites nacionais, da burguesia, pode me chamar de retrógrado por falar termo burguesia, mas é isso mesmo, porque a gente só vai ter democracia quando for de interesse do grande empresariado e de quem tem o poder financeiro. Porque se para eles não estiver bom, eles vão bem rápido apoiar um golpe também. Porque não se produz um golpe sem apoio financeiro, sem o apoio das elites. As elites têm que estar de acordo. E foi o que aconteceu em 64, foi o que aconteceu em 2016, porque ali todo mundo estava de acordo, inclusive foi feito um acordo político muito complicado, porque quando acontece o impeachment, que acordo foi feito para que a Dilma sofresse o processo de impeachment, perdesse seu cargo, mas não os direitos políticos? Às vezes a gente não se dá conta que tem, dentro desses grandes acontecimentos, tem detalhes que fazem total diferença. Por que ela não perdeu os direitos políticos? A gente não pensa nisso? Quem é que fechou esse acordo? Vamos tirar a Dilma, vamos fazer o impeachment, mas ela não perde os direitos políticos. As coisas são muito minuciosas. A gente, enquanto historiadores, né, todos aqui somos, a gente busca o detalhe.
Então, são muitos detalhes. A Operação Condor foi muito detalhista. Ainda, né, há gente que tem um grupo que defende que ela ainda está em ação, não de forma tão grande e tal. Eu não sei até que ponto isso aí, porque não tenho referência disso, né? Está saindo um trabalho, acredito eu, que ano que vem, que é uma tese bem, digamos assim, uma tese muito... que vai trazer, assim, revigorada, que tem uma série de documentação inédita, que foi defendida na PUC do Rio Grande do Sul há algum tempo, mas ela está, por algum motivo que eu não sei qual, ela está em sigilo. Então, a gente não consegue acessar essa tese, ela está em sigilo até 2025. Então, a gente só vai poder acessá-la no ano que vem, né? Eu espero que seja publicada, mas senão a gente pode ir no repositório e baixar. E aí eu acho que a gente vai conseguir, com essa tese, trazer mais coisas à tona, porque é uma documentação realmente que só esse pesquisador, por enquanto, teve acesso. Que também não sei dizer qual, porque eu não acessei o trabalho. Quem me deu essa informação foi o professor Henrique, na verdade não deu para mim, deu para várias pessoas, em uma palestra um pouco antes dele falecer. E quando eu comecei a pesquisar, os documentos eram todos tarjados, a gente não conseguia ver o nome das pessoas. E a gente vai, assim, é um trabalho que tu vai juntando quebra-cabeças, e pega arquivo do Brasil, e pega arquivo não sei o quê, pega arquivo da embaixada, e pensar realmente como a diplomacia agiu e como a diplomacia usou os militares para fazer o trabalho sujo. Porque quem é que fala dos diplomatas na ditadura? É uma coisa muito falada. Então, assim, eles usam os militares para fazer o trabalho sujo no exterior. E no Brasil, os militares usam os policiais para fazer o trabalho sujo. Alguns mais sádicos também faziam, mas a maioria é feita por policiais. Na Argentina tinha muito civil torturador, né? E eu acho que eu fico por aqui, e aí vamos ver se tem questões, né, gente? Muito obrigada a todos e desculpem aí o problema na questão da informática, que eu não sou muito boa em informática. Nós aqui agradecemos, professora Sabrina. Essa coisa dos arquivos no Brasil é uma coisa complicada mesmo. A gente ainda tem... O Itamaraty ainda mantém sob sigilo documentos da Guerra da Tríplice Aliança, mais de 100 anos, e documentos da coluna Prestes, 1927. Quer dizer, o Prestes já morreu, todo mundo que foi da coluna já morreu, não tem mais ninguém vivo, nem no Brasil, nem na Bolívia, nem na Argentina. E eles porque tem uma questão aí, né, que é de sobrenome. Sim. Aí quem é que quer ser herdeiro desse fardo, né? Então, assim, é interessante, os caras mantêm coisas por mais de 100 anos. Ai, quando tu abre um documento secreto e é só bobagem. Também tem isso, né? Também tem isso. Já vi. A Escola Superior de Guerra, porque que for do Rio de Janeiro, quiser pesquisar, eu trabalhei com a Escola Superior de Guerra. Se não me falha a memória, em 2014, eles desclassificaram cerca de 6 mil documentos. Quando eu trabalhei lá, ainda tinha um monte de documentos que eu não conseguia ter acesso. Eles desclassificaram 6 mil documentos nesse período depois de 2014, né? Mas que não estão digitalizados. Então, você tem que ir lá e sentar e olhar, enfim. Para quem não é da capital, fica um negócio de complicado, difícil. Bom, vamos abrir aqui, se alguém tiver perguntas, estamos aí com 72 participantes até o presente momento da nossa reunião. Então, nós estamos abrindo aqui um período aí para quem se interessar, quiser fazer perguntas, comentários, aproveitar a presença da professora Sabrina, para tocar. Eu, no movimento estudantil, participei de várias campanhas de solidariedade ao Universindo Dia e à Lília Celiberti. Cheguei a conhecer e conviver com companheiros da Federação dos Estudantes Uruguaios. Né? Foi uma campanha bonita. Felizmente, conseguiu-se depois que acabou a ditadura no Uruguai, eles foram libertados, né? Libertados. Mas eu queria aproveitar, já te colocando uma pergunta. A repressão se articulou na América do Sul, mas ela não foi igual. Pegando, por exemplo, o caso do Brasil, da Argentina, do Chile, podemos pegar também o Uruguai. O caso do Paraguai chega a ser... É difícil ter uma palavra para definir uma criatura como Stroessner, né?
Porque um cidadão que levava meninas de 13, 14 anos para ser violentada no Palácio Presidencial é uma figura difícil de se... e que encontrou asilo no Brasil. Foi asilado aqui. Lá no Paraná. Hã? Lá no Paraná, no litoral do Paraná. É uma figura difícil de a gente sequer definir o nível de barbárie de uma criatura dessas. Mas essa repressão ela foi diferente em, digamos, extensão, pelo menos em extensão, se nós pensarmos no número de pessoas que foram presas, torturadas, executadas, e suicidadas e desaparecidas. Né? A Argentina me parece com uma quantidade muito maior, depois o Chile, o Brasil com uma quantidade menor, não tem noção dos números do Uruguai. Eu sempre digo que a gente não pode colocar na conta da ditadura, essa foi uma discussão que eu tive até recentemente com o professor, não foi o Marcelo Ridente, foi o Pato Sá, que eu entendo que a gente tem que colocar na conta da ditadura as vítimas das políticas econômicas e sociais do regime, e não só as vítimas da repressão policial militar, mas quanta gente morreu porque não recebeu vacinação, porque não tinha campanha de vacinação em massa, quanta gente morreu fruto da subnutrição, né? Quanta gente morreu porque não tinha um atendimento médico público universal decente. O Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho nos anos 70. Muito operário morreu porque despencava, o Chico Buarque inclusive fez uma música linda, despencava na construção porque as empresas não eram obrigadas a dar material de proteção, cinto de segurança, capacete, nada disso. Eu entendo que isso tudo entra na conta da ditadura. Isso tudo entra na conta do regime. O fato de não se ter feito as reformas de base no país tem a ver com tudo isso. Né? Então, eu acho que o colega que está falando aí que epidemia de meningite, eu fui vacinado. Foi a partir daí, 73, 74, que você começa a ter programa de vacinação. Porque o trabalhador pobre levava a meningite para a casa da patroa. Levava o meningite, o motorista pegava a meningite na favela e levava para o patrão depois no carro e tal. Então, a meningite, nós não temos dados exatos sobre a morte de meningite, mas o Lúcio Kovarik tem um artigo dos anos 80, sociólogo paulista, que ele estima que só na Grande São Paulo 100 mil pessoas tenham morrido em função da meningite. Então, nós estamos falando de algo que a gente não tem dados exatos, porque tinha censura, por uma série de questões, a gente não tem. Pessoas que morriam, às vezes, de sarampo, por exemplo, aparecia como simplesmente morte natural. Então, você não sabe, os laudos médicos precisariam ser muito bem filtrados desse período para a gente ter uma noção mais clara das coisas. Mas, enfim, eu queria dar a tua opinião, assim, por que a ditadura argentina precisou e foi mais mortífera, digamos assim, e a ditadura chilena matou muito mais do que a ditadura brasileira, e aí falando especificamente nessa questão da morte violenta, da morte na mão de agentes do Estado, e não das políticas do Estado, mas dos políticos econômicos e sociais, mas da ação político-militar repressiva do Estado. Como é que você compara esses três regimes e o porquê dessa diferença de números, digamos assim? Eu, assim, né, eu não faço história comparada porque acho muito difícil, mas, assim, eu vou tentar responder. São tipos de repressão diferentes porque foram tipos de regimes ditatoriais diferentes. O Brasil, se a gente for pensar no Brasil, que começou em 64, ele foi um processo muito paulatino e que perdurou 21 anos. Então, tu começa num controle social que você não vai ter uma revolução, digamos, uma contra. Vamos supor, né, chamando aí a Revolução de 64, tu não vai conseguir, o Brasil não conseguiu articular uma contra-revolução, porque foi aos poucos. Então, assim, é um processo paulatino. E muitos desses militantes que eram guerrilheiros, eles, quando as coisas começam a apertar no Brasil, eles fogem. E aí eles vão se acumulando, e eles vão fugindo. Lá, quando eu botei os mapinhas, é aquele que a gente chama de rota de exílios, né?
eles vão saindo de um país para o outro, e aí começa a ficar mais violento, em especial porque não que os militares brasileiros sejam os militares da ditadura, né, os ditatoriais, foram coisa muito boa, mas eles tinham um projeto, e um projeto que foi financiado. Então, assim, não era a ideia chegar no Brasil e botar uma galera contra a parede e matar todo mundo, porque não era não era um interesse imediato. A ideia era de se manter por um bom período, né? Poder sugar o que pudesse, poder fazer, assim, mudar, especialmente assim, a questão, essas coisas tudo que o senhor disse, professor, né, do que as pessoas viveram, quantas pessoas realmente se suicidaram porque falaram alguma bobagem. Por exemplo, ano passado eu estava em São Borja, trabalhando lá no Rio Grande do Sul, numa fronteira, e o avô de um aluno meu era um militar, e ele fez um comentário bobo no Exército, ele era tenente do Exército, capitão, fez um comentário bobo, que ele disse alguma coisa assim, quem está no poder, não foi eleito, algo assim. E aí ele foi expulso do Exército e ele virou catador de lixo. Então, o status social dele caiu de uma forma assim, que ele tinha que pedir ajuda. E ele não aguentou essa pressão e ele se matou. Então, essa guerra interna, essa ideia do Brasil não ter tanta violência, é também pelo nosso tamanho. Só lá na Comissão de Anistia, em 2017, haviam 362 processos de pedido de anistia política de camponeses que não estão no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, o Brasil ele vai ter assim, uma coisa mais lenta, vai vindo a repressão aos poucos, depois a gente tem o golpe dentro do golpe, em que a repressão fica mais violenta, mas aí a gente já está com muitos dos guerrilheiros desarticulados, porque a gente já não tinha uma grande guerrilha. E o que tinha já estava um pouco desarticulado, ou já estava no exterior. E aí, quando chega no Chile, em 73, eles colocam as pessoas dentro de um estádio e matam, fuzilam todo mundo. Porque aí já está chegando num auge assim, de agora a gente tem que acabar com isso, até porque a participação de guerrilheiros no Chile, na Argentina e no Uruguai é muito mais forte do que a do Brasil. O do Uruguai, óbvio, é a questão pequenininho, mas enfim, teve uma grande também número de guerrilheiros, mas especialmente a Argentina, que teve muitos grupos guerrilheiros, que ao longo dos anos, eles vão ser meio que sugados, todos eles para montoneiros, que são quem lá em 80 dão a última contraofensiva, e é ali que eles acabam, né? Que era o grupo montoneiros, eles simplesmente tinham um padre, tinham um sistema de comunicação, eles eram um exército realmente, eles tinham muitos guerrilheiros, né, treinados em Cuba e tal. Então, a repressão é mais forte, primeiro porque há um número maior e com mais poderio, né, de revolucionários, digamos assim, de guerrilheiros. E pega lá no último, a Argentina especialmente. Quando pega a Argentina, em 76, que é o auge, um ano ali depois da Condor, meio ano, porque foi em outubro, novembro a Condor, ali, quando vem o golpe em março de 76 na Argentina, eles já chegam matando todo mundo, porque o número é muito elevado. Era um número muito elevado. O Brasil, o Brasil, na história do Brasil, mesmo no regime ditatorial, parece que sempre as coisas assim estão bem. Tanto é que a gente escuta em diversos lugares do país que não houve ditadura. Por exemplo, quando eu cheguei no Piauí, não houve ditadura no Piauí. As pessoas falavam isso, historiadores, inclusive. Não houve ditadura no Amazonas. É óbvio que em um maior e menor grau, né? Mas aí é importante pensar o que o senhor disse. Agora, a repressão física, eu já vou responder a questão da Jaqueline que ela fez no chat. A repressão física, ela vai ser muito mais necessária quando tem um nível um número não só maior de militantes, mas uma força política desse grupo, né? E aí,
como é a tortura física e mental? Eu não gosto de falar de tortura, porque é uma coisa assim, quando eu comecei a estudar isso, eu não sou... Aí eu também queria falar que a Maria Cristina disse que eu falo com emoção. Eu falo com emoção, mas depois eu vou explicar por quê. Porque a violência política, ela tá aí, né? Quando eu comecei a estudar a ditadura, eu fiquei muito apavorada com as coisas que eu li, assim, são coisas muito pesadas. Então, eu não quero dar um exemplo, assim, né? Até porque a gente vai estar no YouTube e tal, né? Não queremos ser cortados pelo algoritmo, pelo próprio YouTube. Às vezes, Jaqueline e professor Cláudio, todos que estão vendo, eu sou uma pessoa que tenho um pânico enorme de rato. E eu tenho um grande pânico de avião. E aí, o que eles fazem? Então, supondo que eu fosse uma guerrilheira na época, como aconteceu, por exemplo, com uma mulher que tinha um pânico de cobra. Ela ficou sentada numa sala, numa cadeira, e os militares colocaram uma cobra. Eles nunca tocaram nela. Eles nunca falaram, nunca falaram nada para ela, assim, no sentido, sabe? Ela nunca foi violentada. Mas ela ficou, e ela não sabe, no relato dela, ela não sabe se ela ficou 1 hora ou 10 dias. Porque o pavor dela era tanto, porque eles deixaram ela numa cadeira, largaram uma cobra, fecharam a porta e apagaram as luzes. Ela não sabe quanto tempo ela ficou lá. E aí, essa tortura, ela é mental, porque ela lida com o trauma da pessoa, com o medo da pessoa, e ela é física também, porque a pessoa fica imóvel ali, a pessoa fica... Então, assim, é um grau de tortura que ele é muito mais rebuscado, infelizmente, do que simplesmente pegar uma pessoa e violentar sexualmente. Que é uma coisa horrível, mas essa é uma violência física, que vai ser mental, por exemplo, se tu colocar o companheiro desta pessoa. Ou tem um filme que eu não vou lembrar o nome agora, que foi produzido na Argentina, baseado em fatos reais, em que uma militante, ela tem que escolher um dos militares, elas estavam presas em uma fazenda, ela tem que escolher um dos militares que estavam lá para violentar a filha dela de 12 anos. Porque se ela não escolhesse todos os 8 que estavam lá iriam fazer, juntos. Como é que tu pensa essa violência para uma mãe? Ter que escolher. E aí, lá no testemunho que ela dá, foi em Concórdia, ela disse que ela escolheu, infelizmente, ela escolheu o que ela achava que era menos violento. Então, chega assim, e essa questão do sadismo. Não que os brasileiros não fossem sádicos, a gente tem assim, relatos tenebrosos. Quando eu trabalhei na comissão de anistia, que eu conheci essas pessoas, eu fiquei extremamente tocada, porque são relatos assim, tenebrosos, e são traumas que ficam até hoje. São coisas que permanecem. Essas pessoas, tem pessoas que têm medo até hoje, até porque eles não foram presos. Uma vez, numa entrevista, eu perguntei para eu estava com uma colega, a gente perguntou quanto tempo ela tinha sofrido tortura. E, na época, ela falou 40 e tantos anos, tantos meses e tantos dias, lá no Rio de Janeiro. Ela disse, eu tenho medo de descer aqui no meu apartamento e numa cafeteria encontrar um dos meus torturadores. Então, é uma permanência disso. Aí eu não sei, professor, lhe dizer se uma ditadura foi mais violenta que a outra, porque a gente não tem justiça. E aí a gente continua sendo violentado. Então, assim, qual é a violência mais... Assim, o que é mais violento? O que é mais horrível? Tem uma autora argentina, Beatriz Sarlo, que ela diz que não importa se for 1 ou se forem 100, que a quantidade de números não é importante, mas ela porque talvez ela tenha um apelo. Eu achava que ela teria um apelo. Mas, obviamente, assim, né, na questão de como foi a violência em si, né, essa violência física, mental, essas coisas, né? Por exemplo, tu deixar
vou prender o professor Luiz Cláudio. Qual é o seu autor favorito, professor Luiz Cláudio? Romance? Não, ideológico, assim. Karl Marx. Exatamente. Aí eu prendi lá, os militares prendem o professor Luiz Cláudio e ele não vai sofrer nenhum tipo de tortura. Isso aconteceu no Uruguai, por exemplo. É de um livro que é Arqueologia da Repressão. É um dos relatos. Eles não dão um tapa no professor Luiz Cláudio, mas eles colocam como para servir de papel higiênico no banheiro que ele está usando, que é um banheiro totalmente, né, claro, insalubre, os livros do Karl Marx. E essas técnicas, elas são, né, não são só francesas, mas elas vão se aprimorando, porque o Brasil começou a tortura em 64. Já havia tortura antes. A violência política, a violência policial, ela não é uma herança da ditadura, não. Lá no Vargas, já havia. Lá no Império, a população negra já estava sofrendo violência política, sim. Então, assim, a nossa polícia, ela sempre foi violenta. Né? Então, pensar assim, que ela vai se aprimorando. Aí, quando chega lá na Argentina, você vai ter assim, um nível de sadismo impressionante. E aí você tem os torturadores profissionais, que nem sempre são militares, que são pessoas que treinam para ser torturadores. Acreditem em você se quiser, são treinados para torturar. E aí essas pessoas viajavam para diversos lugares, não só dentro da Argentina. Agora, como tinha um número elevado de militantes nesse período, em 76, na Argentina, o número é mais elevado. E tem a questão, muitas famílias não denunciaram o desaparecimento porque ficaram com medo de que outros familiares desaparecessem. Então, os números são sempre assim, é como os números da Covid, gente, como os números da meningite. Quantas pessoas foram atestadas de óbito, foi dito que era insuficiência respiratória. E foi Covid. Quantas vítimas a gente tem? E aí, quando a Maria Cristina disse que eu falo com emoção porque quando eu estudei ditadura, eu nunca pensei que eu fosse vivenciar alguns tipos de violência. E quando teve o golpe da Dilma, em 2016, que eu trabalhava na comissão de anistia, eu olhava as coisas assim, via as coisas acontecendo na minha frente, e eu pensava assim, gente, agora... Porque quando eu não vivenciei nada de violência política, eu pensava assim, como as pessoas deixaram isso acontecer, né? Como foi possível? Até vivenciar o golpe de 2016, até viver os anos do governo do Jair, e até a Covid, quando eu perdi meu irmão na Covid, meu irmão mais novo, e isso me traumatizou de uma forma imensa, e aí eu pude compreender, porque as mortes da Covid são, sim, culpa do Estado, são violência estatal, porque foi uma negação de vacina. Então, a minha fala é com emoção, porque especialmente atualmente, eu tenho isso em mim. E aí, assim, eu consigo talvez entender melhor, ou não, porque eu nunca vou compreender, ou talvez a dor dessas pessoas, desses sobreviventes, porque são sobreviventes. Então, assim, é muito complicado colocar em números, porque se 700 mil mortes da Covid não comoveram, essa é uma questão que foi levantada no Twitter pela professora Caroline Bauer, que estuda política de memória, né? A Caroline falou assim, que estava preocupada se 700 mil pessoas morrendo não comoviam a sociedade, como a gente ia comover com um relatório que apresentava 400 e tantas? E quando a gente tem uma juventude que desconhece o seu passado, tem gente aí aplaudindo o Collor. Quantas pessoas foram vítimas do governo Collor? Quantas pessoas foram vítimas do FHC quando ele fez aquele projeto lá de demissão voluntária? Então, quantas violências a gente vivencia? E o Brasil tem esse processo assim, de apagamento, a gente vai deixando, sabe, para depois. E não pune ninguém, e não há processos, e assim, teve lá a CPI da Covid, deu no quê? Deu em nada, ninguém vai ser preso, não vai acontecer nada. Aí, é isso, aí 8 de janeiro o povo invade, achando que pode. Então, eu penso, professor, e pelas minhas leituras, é que o processo é diferente por conta do período do recorte temporal, né,
desse tempo e dessa questão de dizimar uma guerrilha armada já logo no começo. Então, não deu tempo dos grupos guerrilheiros articularem mais pessoas, porque eles foram dizimados antes que eles conseguissem um apoio. E aí, os que sobreviveram fugiram. E eu conheço muitos deles, né, que fugiram e continuaram a luta no exterior, nessas redes de solidariedade. Mas quando tu pega a coisa no começo, a Argentina, quando teve o golpe, os montoneiros já eram gigantes. Em 78, teve que fazer o governo teve que fazer um acordo com os montoneiros por conta da Copa, que os montoneiros não cumpriram. Obviamente, né, eles invadiram, inclusive, uma transmissão de rádio de um jogo e denunciaram aos direitos humanos. Então, era um grupo extremamente forte e organizado, porque não foi dizimado, não foi rompido no começo, como aqui no Brasil, que a gente teve toda uma articulação para já no começo, pouco, quando não eram muitos, tu vai dizendo, coloca-se o Jango no exílio, manda os políticos fortes para o exílio, manda quem poderia ser contra para o exílio forçado. E aí, como é que a gente vai se articular contra isso? Aí, óbvio que o número vai... óbvio não, né? O número o número vai diminuir. Porque se faz um processo anterior, tu vai na raiz. Mas continuou colaborando, continuou torturando, continuou matando em diversos aspectos, inclusive de tortura, porque eu pesquisei casos dos anos 80, de colaboração entre a Polícia Federal, Cônsul, Militar, Polícia Civil e Polícia Militar. E Polícia Rodoviária Federal também, que está aí, né? Polícia Rodoviária Federal. Fez o quê? 2022 estava aí a Polícia Rodoviária Federal, que ela também estava envolvida. Então, a polícia... É isso. Impunidade leva ao quê? Ao direito de fazer. Não sei se eu lhe respondi, professor. Okay. E nem a Jaqueline. Mas antes de passar a pergunta do Pedro Mendes, se não me falha a memória, essa guerrilheira que foi torturada com cobra, ela dá um depoimento num filme chamado Que Bom Te Ver Viva. Não tenho certeza, mas esse é um filme que eu recomendo muito, porque ele pega depoimento de várias ex-mulheres que foram presas no regime, e elas vão relatando as experiências. Isso está no YouTube, as experiências dela com a repressão e a tortura. E eu tenho a impressão que uma delas relata ter sido torturada desta maneira, né? Miriam Leitão. A Miriam Leitão, com uso de cobras. Uma outra experiência interessante também, que os presos não foram espancados, não sofreram choque elétrico nem nada, mas que foi terrível, e dizem que 2 cometeram suicídio ou foram suicidados. Até hoje não está muito bem claro. Foi na República Federal Alemã o caso dos combatentes da fração do Exército Vermelho, mais conhecido como Grupo Baader-Meinhof. Eles foram presos em celas totalmente brancas, com luzes acesas 24 horas por dia. Então, era um processo contínuo de privação de sono. Né? E parece que uns 2 surtaram, não suportaram. Né? Então, e em relação aos métodos franceses, tem um filme do Gino Pantercorvo, né, que é A Batalha de Argel, porque os franceses, depois de perderem na Indochina, no Vietnã, foi enfrentar a guerrilha, a resistência argelina, onde eles começam a desenvolver a doutrina de segurança nacional, né, e os métodos de tortura, inclusive o general que está na Argélia veio dar curso no Brasil. Né, veio dar curso no Brasil. Então, são filmes recomendáveis. O Pedro pergunta para você, o nosso projeto ele se chama História dos Militares no Brasil, Complexidade do Passado e Incertezas do Futuro. E a pergunta do Pedro tem muito a ver com o próprio título do projeto, que ele te pergunta se você acha que novas ditaduras podem acontecer no Brasil e quais são as suas perspectivas em relação ao futuro, considerando, inclusive, que, pelo menos no Brasil, ninguém foi punido pelo golpe de 64, ninguém foi punido pela prática das torturas, né?
muito pelo contrário, foram acobertados, alguns subiram de postos e etc. Alguns foram parar em empresas privadas como executivos. O Cabo Anselmo, já falecido, né, numa das suas entrevistas, disse que era sustentado por empresários paulistas, que recebia um subsídio lá de empresários paulistas para sobreviver, né? Então, efetivamente, no caso brasileiro, nenhum dos responsáveis está para sair no ano que vem, como alertou a Regiane, um livro chamando a atenção para as empresas que no Brasil colaboraram com o regime, cresceram durante o regime, mas sabemos que a Volkswagen já foi condenada, inclusive, a pagar indenização por torturas acontecidas dentro da empresa. A Fiat tem processos na Itália, eu não me lembro se tem no Brasil. Então, a Ultragás era uma empresa que financiava grupos de tortura, assim como a Folha de São Paulo. Isso tudo está em vários depoimentos e em livros que contam um pouco dessa história. Então, assim, o Pedro, você vê alguma possibilidade, perspectiva, né, de uma nova ditadura no Brasil e como é que você pensa esse futuro? Eu acho que a gente pode ir encerrando com a pergunta do Pedro. Eu não vejo mais nenhuma outra aqui, e encerrando a nossa participação de hoje. Pedro, boa tarde. Que pergunta difícil. Pedro, eu vou a primeira parte da pergunta, né? Se eu acredito que mais ditaduras semelhantes podem retornar no futuro, eu não vou falar, não é uma fala minha, é uma conversa que eu tive com um ex-guerrilheiro do MR8 chamado Aloísio Ferreira Palmar, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu convivo há muitos anos. E antes um pouco ali do golpe da Dilma, o Aloísio, nós estávamos lá na Comissão de Anistia Política, foi o último ato em memória aos desaparecidos políticos que aconteceu em 2016. Foi no dia 1º de abril de 2016. Eu estava lá e o Aloísio estava lá. E ele me perguntou assim: Sabrina, você tá com seu passaporte aí? Aí eu disse assim: não. Aí ele disse: você sempre tem que andar com seu passaporte, porque a gente nunca sabe quando vai precisar fugir, porque está vindo aí um golpe. E aí eu falei assim, aí eu fiquei assim, olhando para ele, disse assim, sim, a gente está vendo que estava se articulando o golpe e tal. E aí ele me olhou e disse: mas não te preocupa tanto, porque dessa vez a tortura não vai ter tortura física, só vai ter tortura econômica. Então, enquanto a gente... Então, assim, os golpes estão acontecendo. A gente passou por um em 2016 e todo mundo ficou calado. Todo mundo não, né? Tipo, o que a gente ia fazer? A gente pegou um governo de extrema-direita, de um ex-militar, né, eleito democraticamente. Então, assim, que não foi um golpe, mas a gente viveu um regime militar com muitas mortes, mas um regime militar democrático. Então, eu não, assim, o que eu penso sobre o futuro, Pedro? Pedro, eu gostaria, assim, que fosse dizer palavras de esperança. É muito difícil, porque a gente está vendo aí uma ascensão enorme de um conservadorismo, não só na política, mas nos costumes, inclusive especialmente entre a juventude. Eu sou professora universitária e eu tenho visto isso já há algum tempo, de como vem se construindo e como vem aumentando um conservadorismo bem preocupante entre os jovens. E aí, Pedro, hoje a gente começa a fazer, e já tem muita gente fazendo, né, o que a gente chama de história pública, que é sair um pouco da academia e falar com o público, e trazer essas coisas à baila, e relembrar. Olha, Jaqueline, sinto muito pelo seu pai, relembrar, rememorar. E aí vou fazer, e é assim, muito difícil quando o próprio Estado, como esse ano, não fez nenhum tipo de evento oficial em memória aos desaparecidos políticos da ditadura. Porque, dependendo a faixa etária do estudante que chega na universidade, e se ele não teve um bom ensino médio, ensino fundamental, ele sequer sabe o que passou na ditadura e chega a fazer piada, porque já me aconteceu em sala de aula. E aí, o que a gente tem que fazer?
a ideia, né? Eu não sei, aí deve ter muitos pesquisadores, muitos professores, muitos interessados. Se você é professor, isso foi um conselho que eu tive de vários colegas quando eu me vi com essa questão dois, na verdade foram 2 estudantes fazendo piadinha e querendo sobre ditadura, como se não tivesse sido, sabe, nada. E aí conversei com os colegas, né, pesquisadores da ditadura, o que eu poderia fazer, e aí a gente até fez um projetinho entre nós, assim, e todas as aulas, antes de começar a aula, na hora da chamada, que todo mundo tá, né, a gente passava algum vídeo, alguma parte de trecho de filme, mas assim, uma fala de uma pessoa real falando, narrando a tortura que ela sofreu. Porque é muito difícil você sensibilizar as pessoas, e a gente precisa sensibilizar e pensar muito nos direitos humanos e não em uma não anistia para o 8 de janeiro, porque se não tiver punição, a gente está fadado a muita coisa. E o futuro é de luta, né? É de luta, de resistência, especialmente, de a gente fazer, nem que seja um pouquinho assim. Se você conseguir trazer essa memória para 2, 3 pessoas, já é muita coisa, né? Porque tem muitas formas de, assim, eu dou aula de história do Brasil atualmente, né? E teoria, mas mais Brasil. A história do Brasil é uma história de violência. É uma história triste. É uma história muito triste, muito violenta. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que aprender com o passado. Como que a gente vai aprender com o passado? A gente tem que pensar lá no ensino básico, lá na base, no fundamental. A gente precisa voltar a ter movimentos populares, movimentos sociais realmente fortes, que não sejam criminalizados. Porque ainda em 2024, as pessoas, em especial a classe média, né? Porque todos nós aqui, a gente é classe... Só é rico meia dúzia de pessoas que são ricos nesse país. O resto, se perder o emprego, estão lascados. De que... Por exemplo, como é que eu vou convencer aqui, tomara que ela não esteja escutando, a minha vizinha aqui do lado, que se um governo de esquerda vencer, ela vai perder a casa dela de 3 quartos, financiada em 360 meses pela Caixa. E o marido dela vai ter que dividir a caminhoneta. Porque as pessoas acreditam nisso. Então, essas pessoas eu não vou conseguir convencer. Mas o jovem, sim. A criança, sim. A convencer do quê? De que a gente tem direitos. E aí eu vou chamar lá o Norberto Bobbio, que fala que não existe democracia sem direitos humanos. E quando a gente fala em direitos humanos, no Brasil, as pessoas têm toda uma ideia extremamente deturpada, porque a gente tem aqui a mídia aí há anos trabalhando, há anos construindo essa imagem de que direitos humanos é para... Como é que é? Direitos humanos são para humanos direitos. Então, o nosso futuro vai depender do nosso papel lá em sala de aula, eu acredito, especialmente, né? E nos movimentos sociais. E aqui no Maranhão eu tenho visto uma coisa muito bonita, que é uma forte presença de indígenas, né? Se especializando, se formando. Agora, inclusive, a Federal do Maranhão está com um projeto maravilhoso, que é um projeto voltado para a formação de professores indígenas que atuam em escolas indígenas. Inclusive, hoje saiu a lista de classificados, eu participei desse processo seletivo. Então, imagina um projeto que é voltado só para indígenas, para que eles contem a história deles. E então, nosso papel é tentar, do nosso jeito, da gente que a gente conseguir, controlar a narrativa. Porque aí a gente tem uma disputa de narrativa, a gente está lutando contra o Brasil Paralelo, que é financiado por quem? O canal do professor Luiz Cláudio no YouTube, o canal do laboratório. Aí a gente pega lá um influenciador do tamanho de não sei quantos milhões de seguidores, pega uma Brasil Paralelo, que produz filme e tudo mais, negacionista, com uma outra narrativa. A gente precisa dar um jeito de entrar na sociedade e pegar essa narrativa. É uma disputa de narrativa. O nosso futuro depende da nossa disputa de quem vai conseguir ter mais poder nessa narrativa. Quem conseguir difundir mais. E é muito difícil, porque a gente está vivendo uma era em que ninguém quer ler, as pessoas só querem ver vídeo de 30 segundos. Ninguém assiste um vídeo de 2 horas, infelizmente.
Vamos ter que fazer, sei lá, minutos de sabedoria histórica. Faz aí, professor, um projeto. Bom, já me despedindo e já iniciando o nosso encerramento, eu quero lembrar, antes da gente fechar, que nós temos hoje, nos Estados Unidos, a possibilidade da extrema-direita voltar ao poder. Ela já está no poder na Itália, na Polônia, na Hungria, na Ucrânia, na Turquia, eu diria que também na Rússia, com boas chances na França e na Dinamarca. E na Argentina. E na Argentina. Pode até não ganhar na França e na Dinamarca, mas vai acumular força. No Brasil, acho que ela vem forte em 2026. Pode até não ganhar, mas certamente vai acumular mais força no Congresso Nacional. Esse ano, nas prefeituras, há uma tendência forte deles aumentarem a presença nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Então, nós estamos numa situação... O fato de ninguém ter sido punido pela ditadura, de ser feito um apagar do que foi o regime, eu não digo um apagar só da repressão da violência, não. Eu digo, inclusive, do dano que aquilo foi em termos materiais para a grande massa da população. Meu pai se aposentou, era ferroviário, ele se aposentou com 5 salários mínimos e terminou a vida amargurado, porque no final a aposentadoria dele não chegava a 2, sabe? Porque a inflação, especialmente do período Figueiredo, corroeu a aposentadoria dele, e o salário mínimo, e a aposentadoria não era vinculada ao salário mínimo. Então, o dano que aquilo causou na vida material de uma grande parte da população foi imenso. Isso está sendo apagado. E a nossa ideia é tentar dar alguma colaboração aqui com esse nosso projeto para que as pessoas discutam, debatam, vejam que há temas interessantes de pesquisa, que há certamente jovens mestrandos, doutorandos, graduandos, né, que estão buscando temas de pesquisa, de estudo, interessar pela história do Brasil contemporâneo, né, porque é uma história complexa, né, cheia de variantes, de conexões. Então, é tentar estimular o interesse pela história do Brasil e estimular o interesse pela história dos militares, que é uma história que ficou um pouco esquecida durante certo período, mas não há como falar da história republicana sem falarmos dos militares. No governo Bolsonaro, o salário de um general de exército, se não me falha a memória, passou de mais ou menos 23 mil para algo como 46 mil reais. Hoje, o salário de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, e aí isso em cadeia, né? Tem um efeito cascata sobre isso. Então, hoje é uma categoria que foi muito beneficiada do ponto de vista, menos talvez os subalternos, ali, soldado, cabo, sargento, subtenente, esse pessoal não se deu lá muito bem, não. Mas a alta oficialidade se deu bastante bem, sem falar dos mais de 6 mil cargos que eram acumulados e acumulava gratificação com salário. O Supremo Tribunal Federal permitiu isso, né? Então, assim, é um tema, gostemos ou não, retomando a pergunta aqui do Pedro, riscos de golpes eu acho que existem, né? Tudo vai depender de como evolua a ação política da maioria da população diante dos programas econômicos, dos novos ajustes que estão por vir, provavelmente uma nova reforma previdenciária está por vir, provavelmente mais aperto econômico, porque a fome do mercado financeiro é insaciável, né, no que diz respeito à apoderação daquilo que o Francisco de Oliveira chamava de fundo público brasileiro. A fome do mercado financeiro é insaciável, então nós provavelmente teremos ainda períodos muito tensos no Brasil e fora do Brasil. Como as pessoas irão reagir, eu não sei. Então, dependendo de como se der a reação da maioria da sociedade, eu acho que os grupos privilegiados podem, de novo, bater na porta dos quartéis para chamar os militares mais uma vez. Esperemos que não, mas eu não sou lá muito otimista, não, né? Professora Sabrina, agradeço imensamente a sua participação, sua colaboração, sua disposição de nos ajudar nesse nosso evento. Espero poder contar com você aqui em novas edições, né? Agradeço a todos, nós estamos agora no final com 54 participantes, né? Tivemos numa média de 70 participantes. Eu agradeço a todos que vieram, a todas que vieram, convidando-os para o nosso próximo encontro em agosto, pedindo que ajudem sempre a divulgar o evento para que nós possamos dar continuidade. Sabrina, se quiser dizer alguma coisa aí no final, uma palavrinha final, fique à vontade.
Está sem som. Eu queria agradecer muito o convite do professor Luiz, e eu aqui passando nos comentários eu vi alguém que perguntou assim, fez um comentário assim, ou seria, sempre houve ditadura no Piauí. Quando a gente pensa assim, houve ditadura no Brasil, Manaus, Acre, Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo são Brasil. Se houve ditadura no Brasil, houve ditadura nesses lugares, porque é aquilo que o professor falou, que a gente falou, são diversos modelos de repressão. Então, houve ditadura no Brasil. Isso é fato. O grau, o modelo, que vai mudar. E aí, isso que a gente pesquisa. Era só para responder, acho que foi o Guilherme. E aí, agradecer muito ao professor Luiz por ter lembrado de mim, que eu sou muito grata, eu adorei conhecê-lo, porque a gente só se conhece online. Adorei conhecê-lo, né? E adorei estar aqui, assim, fico muito honrada de fazer parte de um projeto desses, com pesquisadores tão interessantes, tão potentes, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito honrada mesmo, muito obrigada, e será um grande sucesso. Ok, gente. Olha, um abraço. Guilherme, você queria falar alguma coisa? Guilherme levantou a mão. Oi, boa tarde. Não, Sabrina, só eu... Não tá bom o teu som, Guilherme. Tá ruim o som? Tá melhor agora? Agora melhorou um pouco. Tá. Não, eu só... que eu tinha falado da Sabrina, que houve, sempre houve no Piauí, né? A ideia de ter uma amostra do Brasil viveu o governo de exceção. Então, a ideia de... Guilherme, a gente não está conseguindo te ouvir. Quem sabe tu digita, Guilherme. A gente não consegui ouvir. Tem alguma coisa... Bom, eu acho que... Oi, Guilherme. Agora tá melhor? Agora está melhor. Tá melhor o som? Ok. Então, só para falar. Perdeu de novo. Uma boa parte sempre viveu com exceção. E então, talvez depois tenha só Guilherme, não estamos conseguindo te ouvir. Não estamos conseguindo te ouvir. Infelizmente, não estamos conseguindo. Não. Tem uma falha aí que não está... Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat para quem quiser entrar em contato comigo. Guilherme, aproveita, depois você pode mandar um e-mail para ela. Eu tenho documentos, tenho, enfim, bibliografias, várias coisas, assim, porque eu tenho bastante tempo assim, de pesquisa, apesar de eu ter... Não, tá errado, gente. Como é que apaga? Não escreve de novo. Eu confundo os e-mails, gente. É esse aqui o certo. Desculpa. Aí vocês podem me mandar um e-mail e tudo mais. Okay. Bom, Guilherme, pega aí o e-mail da professora Sabrina, quando você escreve para ela e troque mais ideias. Sabrina, muito obrigado. Um bom fim de semana para você e para todos. Saúde e paz. Obrigada, pessoal. Adorei. Tchau. Tchau. Deixar a gravação aqui.